Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC 311. Antes de começar eu queria avisar que eu fiz live aqui no canal durante todo o card, fui fazendo as minhas fezinhas ali e tal e a gente foi muito bem. Quem acompanhou a live estourou a boca do balão. Depois do último card que eu fiz live apostando, né, foi o primeiro card que eu tive prejuízo de uns 10 que eu tinha feito. O de hoje a gente se redimiu assim e cara, foi absurdo. Quem me segue no Instagram, se você for lá agora que eu postei o vídeo, tem nos stories lá algumas das apostas que eu fiz e tal, etc, print das coisas e tudo, e quem acompanha a live sabe aí o que rolou. Mas enfim, tirando a minha felicidade de lado, né, pelo lado do meu bolso, vamos aos resultados. Temos na primeira luta, categoria peso mosca, Tagiro Lambekov vencendo Clayton Carpenter na decisão unânime. Uma luta ok, né, o Tagiro Lambekov ali faz parte do clã do Khabib, do Omar e tal, fez uma boa luta ali, conseguiu vencer. O Clayton Carpenter não conseguiu, não tinha jogo pra fazer nada, né, basicamente ali. Enfim, foi uma luta tranquila para o Lambekov. Na segunda luta no peso galo, Bernardo Sopage venceu o Rick Turcios na decisão unânime. Uma luta legal também, assim, legal, né, uma luta mais ou menos, né, teve ali knockdown e tal, queda pra um lado, queda pro outro. O Rick Turcios é bem ruinzinho, né, é um cara meio desengonçado, sei lá, meio estranho, mas, enfim, uma luta ok, né. O card preliminar foi cheio de decisão, foi meio sem graça, né. Na próxima, peso galo de novo, Muin Gafurov venceu o Rinia Nakamura. Aqui foi o primeiro azarão, né, que venceu, se eu não me engano. O Gafurov conseguiu um knockdown e tudo. O Nakamura muito limitado, né? Quem viu a live aí viu que eu fui comentando conforme ele lutava, né? Dá muito golpe isolado, sempre tenta só chutar ali, começar chutando, né? Ele não tenta botar a mão, não bota muita combinação, não acha a distância dos golpes. Enfim, lutou bem mal, né? E ele era razoavelmente favorito, então foi, né, enfim, vitória do Gafurov. Essa aí, se eu não me engano, inclusive acertei, né, foi o primeiro que eu acertei, porque os outros dois eu tinha arriscado no azarão, mas enfim. Próxima, peso galo feminino, aqui foi uma zebra que não só eu, como vocês que estavam na live comentaram no chat que era uma boa escolha de azarona, pagava mais de R$13. A Ailin Pérez venceu a Carol Rosa na decisão unânime, fez o suficiente, né, a Carol tentou ali na trocação e tal, mas a Ailin Pérez com as suas quedas, seu tempo ali de domínio e mesmo a trocação ali razoável dela, serviu para vencer a luta. Então a Ailin Pérez não me convence muito, para falar a verdade, porque se ela só derrubasse e controlasse, se ela tivesse gás para fazer isso, ela seria realmente uma atleta que poderia galgar ali, né, o topo e tal, mas ela meio que cansa, né, a principal arma dela ela não consegue usar por muito tempo, porque ela não tem condições físicas de usar, e aí ela vai para a trocação, onde ela não é tão boa. Então tudo depende de quanto da estratégia dela, da principal arma dela, ela consegue usar para vencer round, né, então geralmente ela se desgasta e começa a trocar, e aí vai daquela, né, se ela consegue ganhar o round ou não para vencer a luta. Então é uma atleta mais ou menos aí, e acabou conseguindo vencer a Carol Rosa, né, mas não foi tão discrepante a luta, né, a Carol até poderia ter vencido. Quem viu a live aí, né, percebeu que eu tava meio assim na hora da decisão, né, que às vezes poderiam ter enxergado pra Carol, dependendo da avaliação do juiz ali, né, se conta mais os golpes e tal. Enfim, luta ok também, nada de excepcional. Na próxima, no peso leve, Grant Dawson venceu o Diego Ferreira, né, aqui o favoritismo falou mais alto, não teve jeito, aí a luta bem chata, né, o Grant Dawson sempre faz luta de controle, né, fica muito tempo ali só nas quedas e fazendo antijogo. Aliás, card de antijogo, né, quanto lutador de antijogo que venceu aqui. Então luta talvez uma das mais monótonas do card e, enfim, não tem nem muito o que falar. Chato demais assistir o Grant Dawson lutando. Ah, ele é bom, excelente wrestling e tudo, pô, respeito ele, respeito a academia dele, que é American Top Team, vocês sabem disso, mas eu não sou obrigado a gostar do estilo. Eu acho chato pra cacete, né? Depois, na próxima luta, meio pesado, Bogdan Guskov venceu Billy Elecana, que pegou luta em cima da hora. O Elecana aí foi bem no primeiro round, no final do round dá uma cagada ali, né? Mas começou bem, parecia que, pô, o cara que pegou luta em cima da hora e tudo, poderia surpreender, mas o Guskov no segundo round podia nocautear, mas só para estragar a aposta da galera, ele trocou para finalização e conseguiu finalizar. Luta que, ok, foi a primeira que não foi para decisão, mas dois caras... Minha boca também. Na próxima luta, peso médio, Azamat Bekuev venceu o Zachary Rizzi por nocaute no primeiro round com 3 minutos e 4. Zachary Rizzi parecia que estava ok ali na luta, mas no ground and pound tomou umas porradas ali e apagou. Parece que um golpe ou outro pegou na nuca, né? Mas enfim, a vitória foi do Bekuev. Essa aqui, se eu não me engano, eu tinha acho que arriscado no azarão, né? Acho que tinha ido de Zachary Rizzi aqui também, se eu não me engano. Acho que foi isso. Aí aqui, a partir do Raoni, foi quando começou a ficar uma beleza. Peso galo, maior azarão da noite, mais do que o próprio
próprio Renato Moicano, Raoni Barcelos e Peyton Talbot. O Raoni venceu na decisão unânime. Quem acompanhou a live viu o que eu falei. Antes da luta começar, eu falei, vou arriscar no Raoni, porque tá pagando muito, e ele tem reais chances se usar o wrestling dele, se usar a luta livre, ele é bom nisso. Se ele for focado no antijogo, ele vence, e foi o que aconteceu. Ele aplicou muitas quedas, teve muito tempo de controle, na trocação tomava um sustinho ou outro, mas também foi agressivo e dominou completamente, venceu o cara do hype, né? Tava muito hypado. Aqui no Brasil pode não ter a galera tanta noção, mas quem acompanha mais os programas ao vivo, como teve durante a pesagem, lá do Cormier da galera, quem acompanha outros conteúdos ali que a galera fala inglês e tal, assim, o Talbot tava a galera cogitando, né, que, pô, 2025 é o ano do cara, vai ser o revelação, vai ser o não sei o que, papapá, e o Raoni tava numa má fase, por isso que a cotação tava tão alta, mas é o que eu falei na live e vou repetir para quem não assistiu. Lutas onde tem um cara muito hypado contra um cara experiente, que não tá em boa fase, né, que é isso aqui, geralmente acontece, né, até acontece com frequência esse tipo de luta, que botam de propósito um cara mais experiente, mais conhecido, pra dar de alimento, né, pra um cara que vem hypado. Só que às vezes o cara que tá hypado, o cara pode ser bom, mas ele pode dar uma rateada, né? E foi o que aconteceu aqui. Então, o Raoni tinha essa opção de jogo, que na minha opinião era a única estratégia para ele vencer, e ele fez muito bem, né? Executou muito bem. Ali no terceiro round poderia até, né, às vezes na trocação, o Talbot indo pra cima, dar ruim, mas ele conseguiu realmente vencer e, porra, parabéns pro Raoni e parabéns para todo mundo que tava na live e arriscou aí, pegou uma cotação de 8,50, malandro. Uma das maiores zebras da história do UFC. A gente conseguiu pegar aí. Infelizmente o Moicano não foi uma delas, mas o Raoni conseguiu, né? Na próxima luta no peso médio, Reinier de Ridder venceu o Kevin Holland. A partir daqui a gente gabaritou, né? Gabaritou quem vence e como, tirando o Makhachev que a gente acertou que ele vencia, só o como que eu não arrisquei, né? Se era nocaute ou finalização. Então, a partir daqui a gente gabaritou tudo ao vivo. Reinier de Ridder finalizou no primeiro round, 3 minutos e 31, como esperado, né? Antes da luta acontecer, eu falei várias vezes ali, falei, gente, Kevin Holland não dá pra confiar. Toda vez que ele pega grappler, ele não se vira bem, ele não se defende, não defende queda, não defende tão bem as finalizações. O Reinier de Ridder é muito bom nesse jogo, ele tem muitas finalizações e o cara entra pra fazer o jogo dele. Ele entrou e foi pra queda e acabou. Ele não fica brincando, fica dando mole. Ele é ruim na trocação e o Kevin Holland é muito bom, bate forte, mas o Reinier de Ridder é aquilo, ele entra pra fazer o que ele tem que fazer e fez. O Kevin Holland não teve nem chance, então fomos muito bem nessa. Aí a gente vai pro peso pesado, Malhadinho e Spivak. Malhadinho deu um susto ou outro ali, tá? Tomou queda, né? Uma quedona, inclusive. Tomou ground and pound, ficou por baixo. Ele era muito favorito, o esperado é que ele vencesse até mais fácil, mas no fim venceu, é o que importa, por nocaute ali, faltando só 7 segundos para acabar o primeiro round. Talvez o árbitro, ele já tinha ouvido o barulho que faltava 10 segundos, ele podia ter deixado o Spivak, né, tomar as porradas ali e tentar voltar pro segundo round, mas como eu apostei na vitória do Malhadinho por nocaute, eu fiquei feliz de qualquer forma, não só pela aposta, mas também pelo resultado positivo para ele, porque eu torço por ele. Então, tomou uma queda, tomou um susto, o Spivak é muito bom nas quedas realmente e tal, mas venceu, né, conectou bons golpes ali na trocação, então foi bem o Malhadinho. É até estranho, né, a gente vê o Malhadinho tomar uma queda, tomar um golpe ou outro, porque geralmente a gente vê ele entrando e pum, passa na carreta, né? E aqui teve uma quedona que ele tomou, a gente viu ele por baixo, viu ele tomando ground and pound, viu ele em situações que a gente não tá acostumado, mas a gente que tá mal acostumado, né? Nem sempre ele vai conseguir passar a carreta, então, de qualquer forma, excelente vitória, excelente performance e é isso, vamos ver os próximos passos dele aí, né? Na próxima luta, meio pesado, Iri Prochazka contra Jamal Hill. A gente teve, mais uma vez aqui, acertando quem e como, né? O como eu achei que não ia dar certo, mas no fim ele nocauteou mesmo. Prochazka venceu por nocaute no último round, com 3 minutos e 1. Ele conseguiu 2 knockdowns durante a luta, mais golpes conectados. Ele realmente veio com uma proposta de se defender melhor, né? Uma guarda melhor, nem tanto, porque a mão não ficou tão alta assim, mas um movimento de cabeça um pouco melhor, né? Um pouco mais de atenção. Quando o adversário sentia os golpes, ele ia para cima, mas ele ia com um pouquinho mais de cautela, ele não ia afobado, até porque o Jamal estava acertando bons contragolpes. Então, assim, dá para se dizer que o Prochazka foi um pouco menos maluco, mas ainda assim bem maluco, tá? Então, se expôs diversas vezes com aquele movimento de cabeça e tal. Alguns golpes do Jamal acabaram entrando, inclusive, por causa disso, mas ele é um cara
que bate forte, né? Então, logo no começo ali da luta, o Jamal já ficou com o nariz machucado, ficou com o olho bem inchado. Então, realmente, apesar do Jamal ter um boxe legal e acertar diversos golpes no Prochazka e machucar até o Prochazka, no final das contas, mais uma vez, toma um golpe ou outro, mas nesse estilo maluco ali, ele vai batendo, machucando, e quando vê, ele consegue ali o nocaute, né? Então, luta bem legal, né? Gostei bastante aí da luta, excelente vitória do Prochazka, mas como eu respondi na live, eu acho que muita gente vai perguntar aqui embaixo, não acho que o Prochazka vence o Poatan, tá? Aliás, aproveitando o ensejo, foi confirmada a luta do Poatan contra o Ankalaev para março, né? E o Prochazka pediu ali, né, a terceira luta e tal, encontrou o Poatan nos bastidores, pode ser que futuramente ele até consiga lutar de novo com o Poatan, ou tenha revanche, caso o Ankalaev vença, sei lá, ele disputa o cinturão com o Ankalaev, enfim, não sei o que vai acontecer, mas independente do Poatan ser campeão ou não depois de março, o Prochazka um dia pode até conseguir a revanche com o Poatan, mas sinceramente não acho, tá, que o Prochazka vence o Poatan, não acho que o Jamal vence o Poatan, luta é luta, os caras batem forte, zebras acontecem, mas o Poatan é favorito, né, assim, amplo favorito contra o Prochazka e Jamal, tá, não porque eles são lutadores ruins, pelo contrário, eles são muito bons, mas o Poatan tá bem acima dos dois, tá? E eu não falo isso, vocês que me conhecem bem, sabem que eu não falo isso por babar o ovo do Poatan, porque se tem alguém que não baba ovo de ninguém aqui sou eu, vocês me conhecem por isso que eu tenho um monte de hater, né? Mas a verdade é essa, Prochazka e Jamal não estão na mesma prateleira do Poatan, tá? Essa é a verdade. Na próxima luta e penúltima do card, peso galo, quase falei meio pesado, peso galo, Merab Dvalishvili, que pagava mais de R$13 mesmo sendo o campeão, enfrentou o Mar Nurmagomedov e venceu. Aqui aconteceu parte do que eu falei, né? O meu palpite era o Mar Nurmagomedov, tá? Na live eu fui de Merab, expliquei o porquê, e foi o que eu falei no vídeo de pré-evento, né? A minha justificativa foi a mesma durante a live e a justificativa da aposta, que era o quê? A possibilidade do Mar vencer, primeiro que a cotação dele, na minha opinião, estava alta, por isso que eu apostei nele. E a chance dele vencer era o que eu falei no vídeo de pré-evento, eu vou repetir, se você assistiu você vai lembrar. Eu falei, ele pode perder o primeiro e o segundo round, porque o Mar é melhor que ele, melhor trocador, tal, um melhor lutador, talvez, né, mais completo e tudo, só que o Merab, a chance dele é ganhar no pulmão, eu falei isso no vídeo de pré-evento, ele pode perder os dois primeiros rounds, ganhar o terceiro, quarto e quinto, foi na minha interpretação da luta, na minha pontuação, foi exatamente o que aconteceu, o Umar ganhou o primeiro e o segundo, e no pulmão perdeu o terceiro, quarto e o quinto, tá, então consegui acertar na análise e graças a isso acertei bem essa aposta aí e fiz mais uma grana legal, e essa luta foi até engraçado porque no fim foi melhor do que eu esperava, né, durante a live ali, a do Prochazka, essa do Merab, a do Moicano, enfim, um monte de luta que deu um nervosismo do caramba, então a live ficou bem mais divertida por isso, e eu achava que seria 25 minutos de luta chata e não, o Merab lutou muito, ele aplicou 7 quedas, tomou 2, aplicou mais golpes, ele realmente perdeu os dois primeiros rounds, na minha opinião até por bobeira, porque ele quis trocar muito, eu não estava entendendo muito o sentido dele ali, da estratégia, talvez tenha sido justamente puxar o gás do Umar, porque o Umar sabe que é melhor na trocação, se o Merab quer trocar, vamos trocar, só que ele botou uma trocação acelerada, talvez isso tenha cobrado um gás do Umar que ele não tem igual ao do Merab, apesar do gás dele ser bom, não é tão bom quanto o do Merab. O Merab é o melhor gás atual do UFC, talvez um dos melhores, se não o melhor gás da história do esporte. O cara tem 54 pulmões, provavelmente. Ele tem que ser estudado e o ritmo de luta, a forma como ele quis lutar e principalmente terceiro, quarto e quinto, colocando o jogo de quedas, defendendo as quedas e, na minha opinião, fundamental para a vitória dele foi frustrar o Umar Nurmagomedov. Diversas vezes ele defendeu queda e tirou sarro, esquivou de chute e tirou sarro, derrubou e tirou sarro. Durante todas essas vezes onde ele conseguiu desmoralizar o Umar, isso faz diferença. O Umar já estava cansado e ele foi perdendo num jogo que ele faz. Então isso mina completamente o cara. O psicológico é muito importante. O Merab foi extremamente inteligente em ditar o ritmo da luta, já que o que ele é melhor é o gás, porque assim, provavelmente no wrestling, e quando os dois tinham gás, dava pra ver, o Umar aparentemente era mais forte, ele é melhor na trocação, aparentemente no wrestling em si, ele é até melhor, mais técnico mesmo, só que ele não tem o gás, não tem o mesmo pulmão, e é o que eu falo desde sempre que eu tenho esse canal aqui, pulmão ganha luta, condicionamento físico ganha luta, e o Merab é um cara
que provou isso mais uma vez. Ele tem um melhor condicionamento físico. Então, não tem a mesma trocação, mas ele foi tentar trocar. Não tem o mesmo wrestling ali. No começo passou mais dificuldade, não sei o que e tal. Não tinha a mesma força porque o Mar colocava ele na grade. Sim, realmente tudo isso é verdade. Só que, se você cansa, não adianta você ter técnica, meu amigo. Então, o pulmão, num caso de uma luta de 25 minutos, faz muita diferença. Então, o Merab pode não ter, não ter uma equivalência muito grande ali, tecnicamente. Porém, depois que ele tá com um gás melhor por ter ditado a luta da forma como ele quis, ele conseguiu superar o Umar. Então, uma vitória brilhante do Merab, tá? Se tem um cara que merece vencer nesse card aí, realmente foi o Merab, né? Ele e o Raoni, né? Mas o Merab, ele conseguiu superar realmente a técnica do adversário e também toda... assim, as bolsas em geral, né, que colocaram ele pagando mais de R$3 mesmo sendo campeão. E ele é um cara que muita gente falou, mas você não falou que ele correu do Mar? Cara, na minha opinião, sim. Ele tava tentando evitar a luta com o Mar porque o Mar tem um jogo chato pra ele. Tanto é que o Merab ganhou muito bem, foi o que eu falei, Deus parabéns, mas essa luta exigiu demais dele, né? Foi talvez uma das lutas onde ele mais foi exigido. E ainda assim ele conseguiu vencer, tá? Então, apesar do Merab fazer muita luta que vai pra decisão, um estilo que muita gente não gosta, cara, ele ter ganhado da forma como ele ganhou, achando um dos poucos caminhos que ele tinha pra ganhar e usando muito esse jogo psicológico, pra mim foi perfeita a atuação dele, tá? Então, estrategicamente, ali no fim deu muito certo o que ele fez no primeiro e no segundo, de ir trocando e tirando o gás do Mar, e pô, depois terceiro, quarto e quinto, fazendo toda essa brincadeira aí que ele fez, pô, ele conseguiu dominar o Mar na frente do Khabib. Cara, isso é histórico. O Merab é um baita lutador. Tipo assim, eu já gostava dele, apesar de muita luta chata, mas, cara, ele ganhou muito mais o meu respeito pela forma como ele lutou e deixando a luta sendo um entretenimento ainda. Tinha tudo pra ser uma bosta a luta, né? E a luta foi legal, tá? Então, os dois estão de parabéns, parabéns por Mar, ele lutou bem, tá? Lutou muito bem, mas o Merab realmente, acho que é o destaque aí da noite, tá? O que ele fez realmente foi absurdo, tá? Eu nunca vi um cara com um ritmo desse por 25 minutos e parece que se tivesse mais 5 rounds ele lutava, né? É surreal. Esse maluco tem que ser estudado pra gente poder ter uma evolução na medicina aí, porque não dá pra entender como esse cara faz isso. E na luta principal, peso leve, Islam Makhachev contra Renato Moicano, né? Teve a troca aí da luta, o Arman se machucou, etc. E o Moicano acabou sendo finalizado no primeiro round, com 4 minutos e 5 segundos. O Moicano começou bem a luta, tá? Ele tava razoavelmente bem na trocação, tomou um direto duro ali, mas tava, né, fazendo frente ali, acabou tomando uma queda. Ele poderia, né, até falei na live, poderia ter travado ali e tal, esperado acabar o round, né, não correr risco à toa, né, não tomar o ground and pound, ou seja, trava, né, para não tomar o ground and pound, não ser finalizado e deixa o round acabar. Provavelmente ele perderia o round, né, mas enfim, melhor perder o round e tentar voltar do que correr risco à toa, né, e ele preferiu correu risco à toa, ele tentou levantar, acabou ficando numa posição ruim, exposto, né? E o Islam Makhachev não é o número 1 peso por peso à toa. Na hora que ele viu o Moicano bobeando, ele já tacou o pescoço, em poucos segundos o Moicano bateu e desistiu. Então assim, o Makhachev é um nível, como eu disse, número 1 peso por peso. Se você vacilar um segundo, ele vai pegar. E infelizmente o Moicano deu uma bobeira ali, tá? Então minha torcida era total pro Moicano e pro Parrumpa, óbvio. Quem viu a live viu que eu tava... Cara, eu tava com dor de barriga assistindo a luta. Tava, assim, num nervosismo surreal, né? Mas não tem muito o que dizer. Foi uma luta curta, onde o Moicano tava até que trocando bem, tomou um golpe ali um pouco mais duro, mas estava bem na luta, né? Acabou tomando a queda, não conseguiu defender, mas meio que era esperado, porque o Makhachev realmente é melhor de wrestling. Só que no chão eu achei que o Moicano ia dar uma cozinhada, né? E não tentar, pô, levantar, ainda mais que já tava no último minuto e o round já tava perdido. Não tinha por que se expor. Então, na minha opinião, foi um erro dele, e um erro grave, né? Até porque ele levantou numa posição, entregou, né, pro Makhachev, que é o Makhachev, né? O cara nem pensou, foi lá, atacou e finalizou muito rápido. Então, assim, não dá pra condenar, falar, porra, o Moicano lutou nada, né? Que nem a galera gosta de fazer, né? Sair xingando, não sei o quê. Cara, não é justo com o Moicano, tá? Ele errou, óbvio que ele errou. Se ele não tivesse errado, ele não tinha perdido. Acabou, tá? Errou. É óbvio que errou, não tem como falar que não errou. O Makhachev foi melhor, tem os méritos, mas a gente não pode
tacar pedra porque o cara não se preparou pra lutar com o número 1 peso por peso. Ele ia lutar com o Dariush, que tá em má fase. Então, assim, ele não treinou pra 5 rounds, ele pegou o Makhachev do nada. Se o Moicano tivesse um camp inteiro, papapá, pra enfrentar o Makhachev, ainda assim seria azarão, e muito azarão, tá? Eu não tenho problema em falar a verdade aqui. Só que provavelmente ele renderia melhor, né? Então, não acho que ele venceria de qualquer forma, mas poderia entregar uma luta mais dura. Isso não... acho que não atrapalha ele, né? Pelo contrário, ele sai até maior, ganhou muita grana e vai ser respeitado pelo mundo inteiro, porque aceitar a luta assim, ainda mais pelo cinturão, porque ele sabe que ele estava tentando chegar no cinturão. Ele perder dessa forma, meio que pode descredibilizar aí uma possível nova chance pelo cinturão, vai precisar subir tudo de novo, enfim, atrapalha ele. Mas, porra, ele merece os parabéns pela coragem, né? O cara não fez um camp para 5 rounds, não era contra o número 1 peso por peso, foi lá e tentou, né? E tava bem na luta, né? De novo, acabou errando uma bobeira ali, mas enfim, faz parte, esse é o esporte, né? Eu espero que, como ele não se machucou muito aparentemente ali e tal, eu espero que ele consiga voltar rápido, né? E fazer uma luta, seja com o Dariush ou com qualquer um à frente ali, para tentar escalar e chegar no topo de novo e quem sabe no futuro ter um camp pronto e específico para uma possível disputa de cinturão, né? Então, acredito eu que o próximo passo é o Makhachev defender contra o Arman, dependendo do que aconteceu com o Arman. Se o Arman realmente tem um problema mais sério, talvez aí caia a oportunidade no colo do Charles, né? Se o Arman precisar ficar um tempo mais longo, aí o Charles pode acabar disputando contra o Makhachev. Tudo depende de quando o Makhachev vai querer voltar a lutar, depende da situação do Arman e etc, né? E o Moicano, como eu falei, vamos ver os próximos passos. No geral, eu achei o card preliminar bem fraco, tá? Não só porque foram decisões, mas as lutas bem sem graças. O card principal já foi bem mais divertido, né? A gente teve finalização, depois nocaute, uma decisão que foi boa e depois finalização de novo. Então, assim, pra mim o card principal foi nota 9, fácil. E o preliminar foi tipo 5 ou 6. Tá? Então, eu vou te falar que é mais para 5. Então, assim, 5 do preliminar, 9 do principal. Dá 5 mais 9, 14. Dividido por 2, porque são 2 cards, né? O principal e o preliminar. 14 dividido por 2, 7. Então, a nota pro card, no geral, é uma nota 7. Mas, quebrando aí, o principal é nota 9, fácil. E o preliminar, como eu disse, uma nota 5 aí, tá de bom tamanho, porque foi bem mais ou menos. Mas é isso. No geral, gostei. Lutas legais, né? Teve o Malhadinho vencendo e tal, mas pro Brasil não foi tão bom, né? A gente teve o Diego perdendo, a Carol perdendo, o Moicano perdendo, mas é isso, né? Faz parte. Às vezes ganha, às vezes perde e assim vai. Mas comenta a sua opinião aqui embaixo. O que você achou do card? Comenta aí qualquer luta específica. Comenta se você tava na live e se deu bem também. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!